Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, me perdoe, capítulo 5, a partir do verso 9. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia. Até aí é suficiente. Coloque a sua Bíblia aberta na cadeira e eu te convido a fazer uma oração comigo. Aleluia. Convido a pegar na mão da pessoa que está do seu lado. A palavra de Deus diz... aperta até dizer glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, por que eu peço para pegar na mão? Para que haja concordância, para mostrar que existe uma pessoa do seu lado. A palavra de Deus diz que aquilo que 2 concordarem aqui na terra, será concordado no céu também. Então faz toda a diferença a oração em concordância. Marido, sempre que for orar, chame a sua esposa, chame as crianças para orar junto. Esposa, sempre que for orar, não ore sozinha, né? A menos que seja uma questão de exceção, de eventualidade. Tenha sempre uma pessoa para orar e para concordar com você. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, quero apresentar mais uma vez a Tua palavra que é santa, ela é bendita, ela é maravilhosa e poderosa, Pai. Te pedimos, meu bom Deus, que o Senhor venha se revelar a nós mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha, meu Pai, com graça, nos mostrar os segredos do céu, que o Senhor venha, meu bom Deus, a falar conosco, a tratar conosco, e que nós possamos sair desta noite, Pai, deste lugar, mais uma vez, edificados. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a nos levar para o próximo nível espiritual e que nós possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 de 2 Reis. A palavra do Senhor nos fala sobre um grande homem de guerra, cujo nome era Naamã. Naamã era um chefe poderoso, um estrategista militar, uma pessoa de renome na sua cidade, no seu estado. Se a gente volta nos primeiros versículos do livro de 2 Reis, capítulo 5, diz assim, que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Eu quero começar a chamar a sua atenção para uma situação que a maioria de nós, lendo essa passagem, passa por cima. A palavra do Senhor diz que fez Naamã, que não era uma pessoa que adorava ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, fez desse homem que não adorava a Deus, dentro de uma terra que não adorava a Deus, um homem grande ali dentro. Porque foi Deus que deu a ele, o Senhor que deu a ele as vitórias sobre as guerras às quais ele participava. Presta atenção, porque por ele, o Senhor, não foi a capacidade dele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém ele era leproso.
Muitas pessoas nós vemos por aí que elas têm sucesso em tudo que elas fazem, ainda assim, elas não reconhecem que o sucesso delas vem da parte de Deus. Porém, essas pessoas, mesmo não reconhecendo, elas conseguem olhar para si mesmas e veem nelas algo diferenciado. Algo que elas não conseguem enxergar em outras pessoas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Lembrando que, independentemente se a pessoa crê ou se ela não crê, as bênçãos que nós vemos outras pessoas receberem, elas sempre vêm do mesmo lugar e da mesma fonte. A palavra do Senhor nos revela que Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Sendo o dono, sendo o Criador, Ele dá para quem Ele quer. Então, quando nós vemos o ímpio prosperar, muitas vezes nós invejamos o que o ímpio consegue. Muitas de nós já pode ter feito uma oração: Pai, mas ele nem te serve. Por que o Senhor dá para ele e não dá para nós? Talvez seja para nos testar, para saber se nós teremos em nossa boca esse tipo de oração. Porque a palavra do Senhor também diz que nós não devemos invejar os bens, as bênçãos dos ímpios. Nós não devemos invejar, porque a inveja não vem de Deus, mas a inveja vem da presença do inimigo. A inveja, ela corrompe as nossas almas, ela corrompe o nosso corpo, ela corrompe a nossa mente e nos coloca numa situação que nós não podemos crescer. Para que nós possamos crescer, nós precisamos olhar para a vida das pessoas, sejam elas crentes ou descrentes, pessoas que estão na presença ou fora da presença de Deus, e abençoar tudo que elas têm. Porque a fonte, ainda que ela não creia, a fonte é sempre boa, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Quem entende essa palavra? Uma vez que você abençoa, você está dizendo para o mundo espiritual que você fica feliz por aquilo que Deus está fazendo na vida dela. E o que está faltando na vida dela é justamente a presença de Deus. Então, a sua oração a partir de hoje tem que ser: Pai, além dessas bênçãos, se revela como sendo o dono da bênção. Aquele que providenciou as bênçãos na vida dessa pessoa. Porque mesmo dentro do nosso povo, no nosso meio, existem ainda muitas pessoas que, ao invés de abençoar a vida do ímpio, amaldiçoa. E a palavra do Senhor diz que das nossas bocas apenas palavras de bênção devem sair. Glória a Deus. O que nos distingue de verdade não é esse momento que nós vivemos aqui. O que nos distingue de verdade como sendo filhos de Deus é a maneira que nós tratamos os ímpios lá fora. E nós vamos ver isso aqui hoje ainda, na vida de Naamã. Presta atenção. A palavra do Senhor, no verso 2, continua dizendo assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levavam cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. Disse ela à sua senhora, disse essa menina à esposa de Naamã: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esses versículos que eu acabei de ler, eles completam o que eu acabei de dizer. Naamã, mesmo não sabendo de onde vinha a bênção dele, ele era abençoado. E ele era abençoado porque Deus assim o fazia. Agora eu quero te apresentar uma crente que era de verdade uma pessoa diferenciada. Aquela que nós precisamos olhar na vida dela. É desafio, hein? E seguir o que ela fez. O que ela fez, pastor? A palavra de Deus diz que ela foi aprisionada, que ela foi levada como escrava para uma terra distante. E olha, ninguém é aprisionado porque quer. Ninguém é levado para ser escravo de boa vontade. Ela poderia, e com toda a razão, se nós olharmos pelo natural, amaldiçoar a vida dessa pessoa, simplesmente não fazendo nada, ficando de biquinho calado. Ela conhecia um homem de Deus, ela conhecia um homem que tinha acesso ao próprio Deus, à fonte das bênçãos, e mesmo sofrendo, sendo uma escrava, ela decidiu abençoar. Olha a diferença. Ela vivendo numa terra como escrava, sofrendo, comendo talvez o pão que o diabo amassou. Ela poderia simplesmente ter ficado calada. Quer saber? Me trouxe para cá contra a minha vontade. A Bíblia não narra,
Mas pessoas, quando eram levadas como escrava, a família geralmente fica para trás. Como, pastor? Mortas. Pessoas que são levadas como escravas são aquelas pessoas que são consideradas bens de consumo. É despojo de guerra, talvez você não saiba. Um escravo é despojo de guerra. Um escravo não tem vontade própria. E ela, ao invés de amaldiçoar, ela resolveu abençoar a vida do homem que não era um homem de Deus, desse general de guerra, desse poderoso. Apesar de poderoso, a palavra de Deus diz também que ele tinha um defeito, que ele tinha um problema seríssimo para aquela época, um problema incurável. Se fosse os dias de hoje, talvez seria um câncer, talvez uma AIDS. Ele era leproso. O leproso ele tinha que se esconder. O leproso ele não poderia andar como qualquer um de nós. Ele teria que esconder as partes que estavam infeccionadas, as partes que causavam nojo, porque aquilo também transmitia. A lepra, um dos bacilos da lepra, é transmissível. Então as pessoas que ficavam perto, elas tinham medo de se tornarem leprosas. E essa menina, cujo nome não está na palavra, ela decidiu abençoar a vida, vou falar bem devagar para você prestar atenção. Abençoar a vida de quem lhe causava problemas. Abençoar a vida de uma pessoa que lhe tratava mal, como escrava. Ela não foi levada para a casa de Naamã para comer do melhor da casa. Ela não foi levada para dentro da casa de Naamã para viver uma vida fácil. Ela era aquela que pegava o serviço pior da casa. O que mais ninguém queria fazer era determinado para ela. Olha, muitas vezes nós passamos por situações no dia a dia com pessoas que nos desafiam enquanto crentes. Eu quero te convidar essa noite a aprender com essa menina, que nem nome recebeu na palavra de Deus. Só está citada aqui, olha só. Uma menina cativa, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então ela diz, repetindo, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta. Está falando de Naamã, diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. O verso 4 diz assim, então, foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Interessante que mesmo não sendo crente, ele já conhecia a fama do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele já sabia o poder desse Deus, do Deus de Israel. Porque a palavra de Deus diz aqui, não entra muito em detalhes nesse ponto, a respeito da profundidade do conhecimento dele com relação a esse Deus. Eu tenho certeza que ele já tinha ouvido falar, assim como as histórias já haviam corrido por muitos lugares, né? Um povo que já havia atravessado momentos dificílimos, e ele resolveu acreditar nessa menina. Olha só, você muitas vezes tem a oportunidade, quando eu falo você, eu me incluo também, amém? Muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas que ainda não conhecem esse Deus. E nós, mesmo não sendo amaldiçoados, como era o caso dela, nós nos omitimos, nós preferimos ficar calados do que apresentar o nosso Deus para a vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa, ela não tem uma lepra visível, mas talvez ela tenha uma lepra muito pior na alma. Talvez as emoções dela, elas sejam tão feridas, que tudo que ela tem para falar com você são palavras de desânimo, palavras para te afrontar, palavras para te amaldiçoar. E talvez você fique também, de uma maneira assim, tão chateada com ela, que ao invés de apresentar Deus, apresentar Jesus, o único que pode mudar a história dela, de raivinha, você simplesmente se omite, fica calado. Quero te convidar a essa noite a aprender com essa menina, que mesmo vivendo na escravidão, ela decidiu abençoar. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim, a partir de hoje, eu quero ser como essa menina. Eu quero ser um abençoador, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não precisamos sair buscando bênçãos. A palavra do Senhor diz que as bênçãos é que vão nos alcançar. Quem recebe essa palavra? Se a bênção vai te alcançar, ela só vai te alcançar se você for capaz de transbordar bênção na vida de outras pessoas. A palavra de Deus não diz para você ser
aquele que busca a bênção. A palavra do Senhor diz: sê tu uma bênção. Aleluia, eu recebo. Quero dizer para você que você é uma bênção na presença de Deus. Quero dizer para você e te lembrar que as bênçãos que Deus tem para você são muito maiores do que aquilo que você tem capacidade de receber. Isso significa que quando Deus derramar as bênçãos sobre a sua vida, Ele vai transbordar de tal forma que tem que atingir a vida de outras pessoas também. Uma vez que nós nos colocamos, nos posicionamos no entendimento dessa palavra, a minha vida e a sua vida se transforma, muda de tal forma que nós nem mesmo nos lembraremos do nosso passado, das dificuldades anteriores. Em nome de Jesus, amém? Quero abençoar a vida do Fábio, que nos assiste lá de Portugal nesse momento. Que Deus te abençoe poderosamente, Fábio, Priscila e toda a família da pastora, em nome de Jesus, Milena também, amém? Em breve estarão aqui conosco, servindo ao ministério, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra continua no verso 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha que interessante, um homem que nem conhecia a Deus direito, resolveu acreditar no poder desse Deus, cujo Deus foi falado, ou foi apresentado, ou foi revelado pela vida de uma menina. E o rei de Israel, que supostamente deveria ser aquele que motivaria o povo cada vez mais e sempre para estar na presença de Deus, para conhecer os milagres desse Deus, esse homem foi aquele que duvidou do poder de Deus. Isso não te lembra nada, não? Não faz nenhum link com você? Porque talvez esse rei de Israel, rei Jorão, sejamos eu e você. Você já parou para pensar nisso? Que nos momentos de maior desafio, maior dificuldade, é sempre muito mais fácil a gente desacreditar do Senhor. Parece que os milagres que o Senhor já fez na nossa vida não têm muita validade. Parece que a nossa memória, ela é uma memória muito curta. Porque toda vez que os desafios aparecem, parece que a gente sente uma vontade, uma necessidade, sempre cada vez maior, de desacreditar daquilo que Deus já fez. E se Deus já fez, Ele pode fazer muito mais. É verdade ou não é, Rubens? Quando naquele momento você vê que o seu carro já não está mais dentro da sua frota ali, a vontade que dá é desanimar, não é? A vontade que dá é de desanimar. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Quantas vezes eu já passei por dificuldades, por desafios, e ao invés de manifestar ainda mais fé, eu simplesmente prefiro acreditar naquilo que Satanás me mostra. Porque aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, presta atenção nisso, é tudo mentira. Tudo que nos cerca é tudo mentira. Porque a verdade está aqui, a verdade está revelada na palavra. E na palavra eu aprendo que o meu Deus é um Deus do impossível. Eu aprendo que o meu Deus é um Deus que nunca tarda, nunca falha. E mesmo que eu não creia, Ele está sempre lá, me sustentando e sendo fiel. Mesmo que eu seja infiel, o nosso Deus permanece fiel. Então, quando eu olho para a vida do rei Jorão, eu olho para a minha própria vida. Quão fácil é para mim rasgar as minhas próprias vestes de medo, de terror. Quão fácil é para mim dizer: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. A falta de fé dele foi tão grande, foi tão tamanha, que ele não entendeu que a carta não era para ele fazer, era para ele encaminhar para quem podia fazer. A carta era para apresentar para ele, para Naamã, o homem de Deus.
Olha a postura do homem de Deus, como é completamente diferente. Ouvindo, porém, Eliseu, verso 8, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Presta atenção numa coisa. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós precisamos, eu venho dizendo isso desde o primeiro culto, ter do nosso lado pessoas que têm mais fé que a gente. Ter do nosso lado pessoas que tenham mais experiência com Deus do que a gente. Pessoas que se ajoelham, oram, jejuam, buscam mais que a gente. Pessoas que sejam mais fortalecidas. Porque igual gera igual. Se eu começo a andar com pessoas que são mais fracas na fé do que eu, o que essas pessoas vão fazer é sugar a minha fé, sugar a minha energia espiritual, cegar a minha fé, me fazer desacreditar da palavra. O igual gera igual. Pessoas que não acreditam no poder de Deus, elas vão sempre influenciar as pessoas contra o que diz a palavra. Mas se eu procuro profeta de Deus, se eu procuro homem de Deus, se eu procuro as pessoas para orar comigo, para jejuar comigo, para passarem comigo pelo vale, a fé dessas pessoas também contagia. A fé dessas pessoas também me motiva. Também me leva para frente. Também me leva para uma vida de santidade. Ao passo que, ao contrário, pessoas que não têm essa fé, elas vão sempre nos levar para o caminho contrário, para o caminho do pecado, para o caminho da murmuração, para o caminho das coisas que desagradam ao Senhor. É muito mais fácil nós desagradarmos ao Senhor com as nossas ações do que agradarmos ao Deus Todo-Poderoso. Porque para agradar a Deus, precisa, como eu venho pregando nas últimas semanas, precisa de decisão, precisa de posicionamento. Para desagradar a Deus, basta eu não fazer nada. A palavra do Senhor diz assim: ser quente ou ser frio. Porque o morno, aquele que fica no meio do caminho, aquele que fica em cima do muro, eu vomito. É forte, é forte. Quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, a gente vê tudo isso. A gente vê que Deus abençoa mesmo a pessoa que não crê. Ele é Deus. Ele que é Deus. Eu vou questionar Deus: pai, mas o senhor está abençoando uma pessoa que não crê? Ela não crê hoje, mas eu não sei daqui um mês, não sei daqui 30 minutos, não sei daqui 10 anos o que Deus tem como propósito na vida dessa pessoa. Não crê hoje, mas se eu fizer o meu papel enquanto homem de Deus, se eu multiplicar isso na sua vida, se você entender, nós todos juntos começaremos a multiplicar este óleo, esta unção na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Nós começaremos a aumentar o reino, engrossar as fileiras do céu, cada vez mais esvaziar as pessoas que estão em direção da morte. Eu não sei hoje, mas daqui 10 anos, Deus sabe. Daqui 10 anos, o que aconteceu depois na vida deste homem foi algo impactante. Nós já vamos chegar lá. Mas até aquele momento, ele ainda não sabia de onde vinham as bênçãos dele. Até aquele momento, ele ainda servia a deuses estranhos, a imagens. Deuses que não andam, que não falam. É só uma imagem, nada mais. O nosso Deus não tem imagem, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que te abençoa aqui, é o Deus que te abençoa no seu trabalho, é o Deus que abençoa e sustenta a sua família, é o Deus que te deu os seus filhos e vai conduzi-los cada vez mais na presença dEle, no caminho. Mesmo que você não esteja aqui mais, Deus continuará fazendo por você. Amém? Em nome de Jesus. Então, foi decepcionante a ação do rei Jorão. É o tipo de atitude que nós precisamos evitar. Atitudes de falta de fé. Eliseu então disse: olha, o problema não é com você, o problema é comigo. Manda ele vir para mim, manda ele vir conversar comigo, que eu vou te mostrar. E vou mostrar para ele que tem homem de Deus nessa terra. É essa a sua atitude a partir de hoje. Independente do problema que se levantar, você vai dizer para sua esposa, você vai dizer para o seu marido, filho vai dizer para pai, pai vai dizer para filho: olha, não se importe com o problema, não se importe com a dificuldade,
Não se importe, porque aqui tem varão de guerra, Aleluia. aqui tem homem de Deus, Aleluia. aqui tem homem de oração, aqui tem homem de jejum, aqui tem homem de palavra, aqui tem aquele que anda juntinho com um Deus poderoso. Aleluia. Não se preocupe, porque ainda há profeta na casa. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus, que ele merece, é para o Senhor. Glória a Deus. É esse tipo de ação, de atitude que faz diferença, sabe? É esse tipo de atitude que multiplica na vida das pessoas. Pessoas murmuradoras geram outras murmuradoras do lado, mas pessoas cheias de Deus geram outras pessoas cheias de Deus também. Quanto mais cheio você for, mais pessoas vão querer conhecer esse Deus por sua causa. Quanto mais cheio de Deus você for, mais palavras de bênção sairá da sua boca. Quanto mais cheio de Deus você for, mais transformada será a sua mente, mais renovada, como diz Paulo. Renovai a sua mente, é o que diz a palavra. Para isso, eu preciso me decidir, eu preciso me posicionar, porque Deus já está decidido e posicionado a te abençoar. Amém. Deus já está com bênçãos nas mãos, esperando apenas você estar decidido e posicionado. A palavra do Senhor diz que Ele tem prazer em abençoar os seus. Qual é o tipo de bênção que você precisa? Vou te dar um toque. A primeira bênção que você precisa se chama presença. Amém. Diga, presença. Diga, eu preciso da presença de Deus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Uma vez que nós temos essa bênção, todas as demais acompanham ela. Uma vez que eu me decido pela presença de Deus, é uma decisão, não preciso ser espiritual para isso, eu não preciso falar em línguas estranhas para isso, eu não preciso conhecer de Gênesis a Apocalipse para isso, porque Deus se revela aos seus. E Ele dá um detalhe que é muito interessante: vá para um lugar em secreto, vá para o seu quarto. Eu não falo nem para vir para a igreja, vá para o seu quarto, lugar de fácil acesso, e me busca em secreto. Aleluia. E eu vou me revelar para você. Amém. Uma vez que eu me decido, Deus faz. Uma vez que você se decidir, Deus vai fazer. Procura a presença de Deus, porque Ele corrige. É só Deus que pode fazer esse tipo de coisa. Uma vez que eu me posiciono, Deus faz. Amém? A palavra do Senhor continua. Veio, pois, Naamã, verso 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Essa parte é muito maravilhosa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, que era um homem conhecido, general de guerra, famoso, ficou indignado com essa situação. Ficou indignado. Porque o que ele queria é o que está retratado no verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Tem muitas pessoas que só pensam que Deus age no mistério, no sobrenatural, no profundo. Tem muita gente que pensa assim: se lá não tiver reteté, se lá não tiver línguas estranhas, se não tiver aviãozinho, Deus não está naquele lugar. E Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Olha só, a palavra do Senhor diz que nós precisamos confiar nos profetas para que nós venhamos a prosperar. Está lá em 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. A gente precisa crer na palavra do homem de Deus, ao invés de ficar revoltado. Quantas vezes, depois de culto, as pessoas me procuravam: pastor, faça uma oração por mim, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu amei, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar aqui pela vida da minha irmã, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa responder a oração dela, e eu declaro, meu bom Deus, esta situação resolvida para a glória do teu nome. Aí ela ficava esperando assim, de olho fechado. Acabou, minha irmã. Como assim, pastor? Ué, acabou. Mas só isso? Ué. Apresentei sua situação no tribunal celestial. Quem vai resolver é ele. Ué, mas não tem língua estranha? Não tem necessidade não. E fogo? O fogo é espiritual. O fogo é a presença do Senhor, a presença do Deus vivo.
Tem muita gente no nosso meio que ainda fica muito presa à questão de misticismo. Se não tiver, né, um aviãozinho, se não tiver um rodopio, ali não tem a presença de Deus. Mas tem muita gente, eu te digo isso com toda segurança, que ao buscar sentir a presença de Deus, o que ela sente, na verdade, é nada mais, nada menos do que manifestação das emoções na carne. Não estou negando a presença do Espírito Santo, não estou negando o fato das línguas estranhas. Eu falo em línguas estranhas, mas a grande maioria das vezes é pessoa simplesmente ali extravasando a sua alegria. Não critico, não é papel meu, mas a pessoa está extravasando a alegria de estar na presença de Deus. Porque Deus, ele tem multiformas de agir. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, me cura. Como? O que você quer? Quero que o Senhor me cura de cegueira. Só que o problema dele não era só cegueira. O problema dele era mais sério, mais grave. Ele não tinha o globo ocular. Aí Jesus olhou para um lado, olhou para o outro. Aí viu um barrinho assim na mão, matéria-prima. Opa, matéria-prima. Baixou, pegou um pouquinho de barro, cuspiu, areia, né? Cuspiu, vou repetir, talvez você não tenha entendido. Fez uma massinha de barro e colocou no olho do menino. E o menino, assim, nasceu a esfera, né? O globo ocular do menino ali. O Senhor tem multiformas. Tem hora que ele diz simplesmente assim: Lázaro, vem para fora. Morto, reviva. O Senhor tem multiformas de agir. O que nós precisamos entender é que Ele age. Vou repetir porque você não entendeu. O nosso Deus é um Deus de ação. E Ele agirá na sua situação. Ele agirá na sua vida. Ele agirá no seu casamento. Agirá nos seus negócios. Agirá na vida dos seus filhos. Amém? Em nome de Jesus. O nosso Deus, diga, o nosso Deus é um Deus de ação. É um Deus de ação. A palavra do Senhor diz que ele ficou bravo. Naamã queria reteté. Não teve reteté. O que mandou Naamã fazer? Vá lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aí Naamã ficou revoltado. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Gente, de vez em quando eu leio a palavra de Deus e me coloco assim, gargalhadas. Sabe, eu consigo viver, o Espírito Santo me mostra. Antigamente eu tinha esse problema, já contei aqui na igreja, alguns já ouviram, outros não. Eu lia a palavra, não passava de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, porque eu não entendia nada, nada fazia sentido para mim. Foi eu aceitar Jesus, louvo a Deus pela vida da minha esposa me apresentou ao Senhor Jesus no primeiro dia de um culto evangélico, numa quarta-feira, cuja a minha esposa fala que o culto foi fraquinho, mas para mim foi o melhor culto da minha vida, foi maravilhoso. Eu gostei de tudo, das irmãzinhas, ela me disse, né, depois ela me disse, que as irmãs cantaram desafinado. Que isso, meu amor, tava lindo, tava maravilhoso. Aceitei Jesus, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tá? E naquele dia, né, toma muito cuidado com o que você diz na presença de Deus. Foi a primeira coisa que eu disse. Se um dia eu virar crente, porque eu ainda não tinha virado crente, recebi Jesus, é um processo, né? Eu disse assim, se um dia eu virar crente, eu vou ser pastor. Aleluia, graças a Deus. Falou e disse. Né? Aí os anjos do céu disseram amém. E o Deus Todo-Poderoso, né? Aqui estou para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus é maravilhoso. Então, o nosso amigo Naamã, né? Deixa eu me conter aqui para não rir da situação. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, meus irmãos, isso vale para nós. Nós estamos falando aqui de um descrente, mas muitas vezes nós deixamos de receber as nossas bênçãos porque nós queremos fazer pirraça na presença de Deus. Nós queremos que seja da nossa forma, ao invés da forma que Deus determina. E Deus não se comove com pirraça de filho. Não se comove com pirraça de filho. Eu não me comovo com a pirraça do Rafael. Deus que ele nem é pirracento, né? Ele é uma bênção. Mas nenhum pai se comove com pirraça. Por que nós tendemos a pensar que o nosso Deus vai agir de maneira diferente? Pirraça é falta de educação. Pode ser um sinônimo, se tiver dificuldade de traduzir. Não é?
Não sei, conheço essa palavra em inglês não. Mas enfim, a essência é que nós precisamos entender que uma vez que Deus fala conosco pessoalmente, ou nos fala por meio da vida de um homem ou de uma mulher de Deus, nós precisamos seguir aquilo. Uma coisa que nós precisamos aprender é a pedir conselhos para homem de Deus. Isso é essencial para que nós possamos ter sucesso na vida. Por quê? Porque uma vez que você pede conselho, seja para mim, seja para qualquer outro homem de Deus aqui dentro da nossa igreja e tudo, essa pessoa, ela vai se comprometer com você, ou pelo menos é isso que tem que ser feito, né? Se ela não puder dar o conselho na hora, o conselho nunca é de mim mesmo, o conselho sempre tem que vir da palavra de Deus e você já vai entender o porquê. Mas o conselho, ele vai trazer algo do céu para você, uma revelação do céu para você, um caminho a direcionar a sua escolha, a decisão que você precisa tomar. Uma coisa é você se decidir por você mesma. Uma coisa é você dizer assim, eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo. Outra coisa é você escutar de um pastor, do seu líder espiritual, algo que ele escutou de Deus e seguir por aquele caminho. Talvez você não saiba, mas existe uma diferença muito grande entre fé e pensamento positivo. Coisa que dentro da igreja as pessoas não sabem diferenciar. Eu canso de ver, com muita frequência, pessoas me falando sobre situações de pensamento positivo, dando nome de fé. E o contrário também. Pessoas falando de uma forma que parece ser uma questão natural, mas na verdade elas deveriam falar como se aquilo fosse sobrenatural, uma questão de fé. Qual é a diferença? Você precisa guardar isso para você entender, para você multiplicar. Qual é a diferença entre fé e pensamento positivo? Pensamento positivo é quando você se decide por você mesmo, você está diante de uma oportunidade. A oportunidade, olha, ela é fantástica. Ela tem tudo no papel perfeito. É um plano de negócios que se você executar vai dar certo. Mas a pessoa, ela fala da seguinte forma: olha, eu tenho fé que isso vai dar certo. Tenho fé que isso é de Deus. Tenho fé que essa é a porta pela qual eu tenho orado. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Você está tomando uma decisão e está encaixando Deus ali no meio para que Deus faça aquilo ir para frente, dar certo. Quando é que eu estou diante de uma situação de fé? Estou diante de uma situação de fé quando eu recebo uma palavra do Senhor, quando eu estou dentro da Bíblia Sagrada, quando eu estou fundamentado no texto santo, e aquele texto, ele vem para a minha vida, e se ele vem para a minha vida, eu creio que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, esta palavra é uma palavra que merece a nossa fé. O que é a fé? É você acreditar em coisas que você não vê. Amém. Quando nós acreditamos na palavra, nós estamos acreditando, nós estamos colocando crédito na palavra do Senhor. Palavra do Senhor é questão de fé. Agora, essa questão que você decide por você mesmo, você está diante de um plano de ação, de um plano de negócio, que não tem nada a ver com Deus, você não consultou a Deus, aí você tem pensamento positivo. Não, eu vou trabalhar, né? Porque Deus abençoa quem trabalha. Tem gente que fala até ditado popular como se fosse bíblico, né? Tá na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. É bíblico isso? Não, irmão. Isso é pensamento positivo. Vamos, né, trabalhar para dar certo. Mas qual é a nossa atitude enquanto homens e mulheres de Deus? Nós precisamos ter uma palavra do Senhor. Eu te aconselho, a partir de hoje, buscar sempre uma palavra do Senhor. Busca uma palavra, primeiro na intimidade. Pastor, olha, está acontecendo isso na minha vida, está para aparecer essa oportunidade. O que o senhor acha? Se eu não tiver algo para te falar na hora, eu vou te dar a saída estratégica. Eu vou orar a Deus. Aleluia. Eu vou orar a Deus. E Deus vai me falar. E o que Deus me falar, eu passo para você. Amém. E você sendo uma pessoa espiritual, você vai entender que se vem de Deus, o que vem de Deus pode ser sim ou não, mas em todas as coisas, em todas as duas situações, você será sempre abençoado. Quem recebe essa palavra diz amém? Amém. Nós precisamos aprender que se veio de Deus, não interessa se é sim ou não, é bênção para a minha vida. Porque muitas vezes o não de Deus significa bênção para as nossas vidas. Muitas vezes não,
Todas as vezes. Todas as vezes que você diz não para o seu filho, para a sua filha, é porque você está cuidando dele. Amém? Olha só que interessante. A gente entende isso quando a gente se refere aos nossos filhos, mas a gente não entende isso, ou melhor, na maioria das vezes nós não queremos entender, quando é Deus tratando conosco. Quando Deus fala conosco, um não, na maioria das vezes a gente age como agiu Naamã aqui. E presta atenção que por um fio ele não perde a bênção dele. Continuando, verso 15. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se este homem tivesse dito alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha só, a diferença quando nós temos pessoas para nos aconselhar da maneira correta. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós estamos falando sobre sabedoria, falamos recentemente, semana passada, sabedoria. Não simplesmente a sabedoria natural, mas principalmente a sabedoria espiritual. A sabedoria sobrenatural que vem para nós da parte de Deus. E qual é o segredo da sabedoria? É pedir para o Senhor, que a todos Ele dá deliberadamente, em abundância. Olha só, o interessante é que ele decidiu ouvir conselhos. É o que nós precisamos aprender, a ouvir conselhos. Amém? Guilherme está me fazendo pressão aqui, isso não me impressiona não. Ah, eu sei, estou brincando. Amém? 5 minutos, segundo o Guilherme. Mas vamos ver o que o Espírito Santo fala, né? Força do hábito, né? Força do hábito. Mas amém, é isso, Gui, obrigado, viu? Deus abençoe. Então, o interessante é que esse homem, Naamã, ele resolveu dar ouvidos aos seus oficiais. O que você aprende com essa palavra? Eu não sei você, mas eu aprendo que eu tenho que ter pessoas em quem confio do meu lado, para me aconselhar, porque nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, quando eu decido sozinho, sem a anuência da minha esposa, por exemplo, tá? Vai dar errado. É alguma coisa que vai dar um problema. Em algum momento vai dar problema. A palavra do Senhor diz que nós somos 2. Você que é casado, você é 2 com a sua esposa. Os 2 são 1. Então, ninguém decide sozinho dentro de um casamento. E se você não está casado, qual é a saída para você? É se aconselhar com o pastor, é buscar direção, resposta do Espírito Santo. Mas uma vez que você ouve aquilo, você tem que estar disposto a seguir aquele conselho. Porque senão, você vai estar simplesmente perdendo seu tempo. Se você não quer conselho, não peça conselho, faça da sua maneira. Mas uma vez que você fizer e der errado também, a consequência vem. Mas se você decidir buscar conselhos, coloque em prática. Coloque em prática. 2 cabeças pensam sempre melhor que uma. E se houver uma terceira, que é o Espírito Santo, acabou, fecha a conta e passa a régua. Vai dar certo em nome de Jesus. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa sábia em Deus. Você ouve os conselhos do Espírito Santo e tudo que você fizer dará certo para a glória de Deus. Quem recebe diz amém. A palavra do Senhor, continuando, diz assim: então, verso 14, desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra que veio do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Olha que maravilha. Faz sentido? Faz sentido? Mergulhar, homem leproso, uma doença que naquela época não tinha cura. O profeta disse, vai ali no Rio Jordão. Rio Jordão, quem conhece, é um rio sujo, né? E se lava no Rio Jordão 7 vezes. Mergulha, levanta, mergulha, levanta. Você já parou para pensar? Esses 7 mergulhos têm vários significados. Vários significados. Eu quero te apresentar os 7 significados que Deus me deu, rapidamente. Vou ter que resumir agora porque a gente já está em cima do horário. Primeiro, mergulho, determinação. Coisa que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos aprender. Nós precisamos ser mais determinados. Determinação tem íntima ligação com 2 palavras que eu tenho falado e repetido aqui para a glória de Deus e por orientação do Espírito Santo, que é decisão e posicionamento. Uma vez que você se decidir por algo, se posicione por aquele algo e faça o que precisa ser feito.
Se você tiver determinação em todo projeto que você começar, a grande maioria das pessoas, 98% dos empresários que quebram, tá? Isso a nível mundial, é porque eles não fizeram o que precisava ser feito, foi porque eles desistiram pelo caminho. Porque dificuldade, problemas, a gente encontra em todas as áreas. Uma vez que você se decidir por aquilo, pelo seu projeto, pela sua casa, pela sua família, pelo desenvolvimento espiritual, siga por esse caminho de forma determinada até o final, até você atingir o objetivo. Enquanto você não atingir o objetivo, você não abre mão disso e Deus te prosperará e te abençoará em nome de Jesus. Segundo mergulho, foco. O que é foco? Eu falo muitas vezes, né? Deus já nos deu algumas palestras, já tive a oportunidade para falar. Eu falo sobre foco e as pessoas não sabem o que é foco. Foco é clareza. Foco é clareza. O que é a falta de foco? Pega uma câmera e desfoca um alvo, um objeto. Se você pegar a sua câmera, abre a sua câmera, e se você tocar na câmera em determinada posição aqui no altar, vai tirar o foco da minha pessoa. Quando você toca no meu rosto, você vai ter clareza. Quando você decide por algo, por algum projeto, você tem que ter clareza desse projeto. Eu vejo muitas pessoas entrando por um caminho que elas não sabem como funciona. Começando um negócio que elas não fazem a menor ideia de como vai administrar, de qual é o primeiro passo. Então, primeiro, você precisa entender como funciona e você tem que se dedicar a entender com profundidade, não de maneira rasa. Porque o caminho do insucesso está cheio de gente rasa. Se você quiser ter sucesso em algo na vida, você precisa estar disposto a pagar o preço. Na vida, a gente sempre paga o preço de algo. Ou a gente paga o preço do sucesso, ou a gente paga o preço do fracasso. Mas o preço será pago. E eu te garanto uma coisa, o preço do fracasso, ele é muito mais alto. É muito mais dolorido. Quem está entendendo a palavra? Presta atenção, ele está em busca de algo para si. Nós estamos falando de Naamã, eu não estou fugindo da palavra em momento nenhum. Terceiro momento, terceiro mergulho, perseverança. Em meio às dificuldades, contratempos, desafios, obstáculos, levantes, murmurações de pessoas que estão do lado, nós precisamos continuar a jornada. Precisamos perseverar, porque não é fácil para ninguém. Na maioria das vezes, chega na metade do caminho, a gente quer parar, a gente quer desistir. E é justamente quando a gente está para romper uma linha limítrofe. Na metade do caminho, geralmente, a gente desanima. Na metade, quando as coisas ficam pesadas, é quando você já está sem férias há 2, 3 anos e você fala que não vai dar conta, que não aguenta mais essa vida. Poxa, você está a um passo de romper, você está a um passo de conquistar, de contratar, de ter novos contratos. Contratos grandes, mas as pessoas, por falta de perseverança, elas resolvem abandonar 3 anos de batalha. Não, continua. Continua, persevera que Deus vai te dar a vitória na sua mão. Não abandona, não deixa para trás. Não larga aquilo que Deus te deu, porque Deus, Ele dá para quem é capaz de suportar o fardo. Amém? Presta atenção, a palavra do Senhor diz que Ele não permite vir sobre nossas vidas nenhuma dificuldade, nenhum desafio, que nós não estejamos capacitados, preparados para superar esse desafio. E dentro do desafio, Ele nos dará o escape. Quem recebe essa palavra? É lá dentro do desafio, é dentro da cova dos leões que Deus estará com você. Ele não promete que vai te tirar da cova, mas Ele vai estar lá, fechando a boca do leão, para mostrar que Ele é Deus. Se você for parar numa fornalha de fogo ardente, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego dessa fornalha, mas Ele estava dentro da fornalha, fazendo brisa ali dentro para que o povo dele, para que os homens dele não fossem queimados. Deus vai passar com você pelo desafio, pela dificuldade. Veja bem, por isso que é importante nós termos uma palavra, um direcionamento de Deus, porque se Deus direcionou, passe a dificuldade que passar, Ele estará com você dentro do desafio e te dará a vitória lá dentro, em nome de Jesus. Quem recebe, diz amém. Motivação. Qual é a sua motivação? A motivação de Naamã era muito forte. A motivação de Naamã era se livrar da vergonha. Aonde passava Naamã, as pessoas viravam o rosto, tapavam o nariz.
porque cheira mal. Cheira mal. O odor é extremamente desagradável. O odor é de carne putrefata. A pessoa que passa por uma situação de doença dessa. Então, qual é a sua motivação dentro do seu objetivo? Se a sua motivação não for muito forte, se a sua motivação não for maior do que a sua vontade de desistir, você vai chegar lá. Agora, se a sua motivação for rasa, se a sua motivação for uma motivação muito baixa, muito pequena, muito medíocre, na primeira dificuldade você larga para lá. Se a motivação for extra, for além de você, você vai estar sempre disposto a superar todo e qualquer desafio. Nós temos pais e mães aqui dentro. O que você seria capaz para proteger o seu filho? Para alimentar o seu filho? Quando a sua motivação é maior do que você, os seus filhos, no caso, você faz coisas que talvez você não saiba hoje, aqui. Você seria capaz, a gente ouve histórias assim, de pessoas que num acidente de trânsito, por exemplo, os filhos debaixo da ferragem, a pessoa levanta o carro sozinha. Então a pessoa, ela cria uma força sobrenatural. Por quê? Porque o motivo dela, a motivação é muito maior. A motivação de seguir em frente é muito maior do que a motivação para parar no meio do caminho. Se você quer conquistar aqui na América, a sua motivação tem que ser maior do que o seu cansaço. Tem que ser maior do que as murmurações, do que as setas, os dardos inflamados do inimigo. Porque virão setas, virão dificuldades, virão pessoas para te desanimar. Acontece dentro de casa. Às vezes, o cônjuge é usado pelo inimigo. Mas você tem que ser aquela pessoa estruturada em Deus, para saber quando é Deus falando e quando é voz do inimigo. Isso é discernimento espiritual. Isso é discernimento. Uma vez que nós temos esse discernimento, nós sempre tomaremos as decisões acertadas. Amém? Quinto mergulho. Agora imagina a situação. Em cada um desses mergulhos, tá? Naamã desce para as águas e quando ele sobe das águas, ele olha e nada mudou. Nada mudou. Ele olha para as feridas, ele olha para talvez uma mão que não tivesse mais 2 ou 3 dedos e ele vê que está tudo igual. Qual seria a sua atitude na pele de Naamã? Será que você mergulharia a 5ª vez? A 6ª vez? Ou você simplesmente, quer saber? Estou fazendo papel de palhaço aqui. Talvez eu falaria isso, né? Talvez eu falasse isso. É quando nós precisamos entender que a nossa tolice pode derrubar ou pode impedir a bênção nas nossas vidas. Não seja tolo. Não seja tolo. Começou, termina. É a questão da decisão e do posicionamento. Começou, termina. Em nome de Jesus. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus 11. Verso lá para o 38, 39, por aí. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma. Nós somos da fé, para que nós possamos nos apresentar perfeitos diante do Senhor. Amém? Toma essa palavra, receba em nome de Jesus. Quinto mergulho. Você tem que saber que quando você está em algo, em algum projeto, Deus está com você também. Você tem que saber que você não está sozinho. Você tem essa certeza quando você ouve e segue o direcionamento de Deus, ou do homem de Deus. Você tem uma palavra. Por isso que é importante nós termos a palavra. Nós precisamos de uma palavra para a nossa vida. Porque se nós temos essa palavra, nós sempre teremos essa certeza, que é essencial para toda e qualquer conquista. A presença de Deus, ela é comigo. Quantos são capazes de repetir nesta noite essa frase? Eu tenho certeza que Deus está nesse projeto comigo. Concordo com a sua oração em nome de Jesus. Se você ainda não tem essa certeza, Deus vai te dar essa certeza hoje em nome de Jesus. Amém? Você tem que crer então. Quinto mergulho. Ele creu que Deus era com ele. Por mais motivos que ele tivesse para parar, para simplesmente sair da água, ele sabia que o Senhor não havia desamparado ninguém. Ele conhecia a história do povo de Israel. Ele decidiu seguir em frente. Sexto mergulho, vou me adiantar um pouco mais. A gente precisa ter fé. Ter fé. O tempo todo. Não uma fé natural, mas a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é que faz aquilo que eu não posso fazer. E a fé sobrenatural, ela só vai agir
Presta atenção, a fé natural só vai agir, sobrenatural, ela só vai agir se eu tiver a palavra. Se eu estiver sem uma palavra, se eu estiver fora da Bíblia Sagrada, se eu não tiver uma palavra do meu pastor ou do meu profeta, se eu não tiver uma palavra, a minha fé não adianta de nada. Porque é aí que eu queria chegar. A diferença entre a fé na palavra e a palavra de motivação, o pensamento positivo. Nós precisamos tirar o pensamento positivo da nossa mente, trocar o pensamento, todo o pensamento positivo por fé, por palavra de Deus. Porque uma vez que eu tenho a palavra debaixo dos meus pés, eu tenho o fundamento correto e concreto para superar todo e qualquer desafio. Se você não tem uma palavra, busque uma palavra, para que Deus possa fortalecer o seu projeto nele, para que você possa ter vitória em nome de Jesus. Estamos falando o tempo todo aqui de Naamã. E no sétimo mergulho, para quem vai até o final? O sétimo mergulho significa o mergulho da recompensa. Porque quando ele desceu no sétimo mergulho, ele desceu ainda leproso. Mas quando ele ressurgiu, estava curado. Quando que a cura aconteceu? A cura aconteceu exatamente quando ele desceu. Ele foi cumprir os 7 passos que o profeta havia determinado. Muitos de nós, eu vi isso acontecer ao longo da minha história, se eu não faço 50 anos de idade, vi muitas pessoas que não conseguiram conquistar, não conseguiram realizar, não têm resultado, porque elas não foram até o final. O primeiro desafio parou no meio do caminho. E é só no final. Já falei isso algumas vezes, vou repetir. A gente não consegue ligar pontos olhando para frente. A gente só liga os pontos quando a gente olha para trás. Só vai fazer sentido as dificuldades, os desafios que nós vivemos hoje, daqui a alguns anos. Presta atenção, por isso é que eu sempre falo, no momento de dízimos e ofertas, tudo é semente. Tudo que você está semeando hoje, você não vai colher amanhã. Você vai colher daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Com tudo, eu falo com tudo, com a semente que você joga dentro de casa, com a sua esposa, com o seu esposo, semente dos seus filhos, o que você está semeando na vida deles, o que você está semeando no seu esforço, o que você está semeando dentro da casa de Deus, espiritualmente, o que você semeia hoje, você só colhe amanhã. E você só vai entender daqui 5, 10 anos, quando você olhar para trás. Porque a partir do ponto que nós estamos, a gente não consegue entender o futuro, a gente não consegue ver o futuro. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai entender o que aconteceu. Aí a gente entende por que não deu certo. Aí a gente entende que em determinado momento a gente tomou uma decisão errada, seguiu pelo caminho incorreto. E por que nós estamos vivendo hoje? Por que nós estamos passando essas dificuldades? Foram por causa das decisões que ficaram para trás. As decisões que nós tomamos fora da presença do Senhor. Faz toda a diferença. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. A recompensa está chegando. Toma posse dessa palavra. Amém. Vai haver um momento das dificuldades, das dores, mas vai haver o 7º mergulho. Quando você descer pela 7ª vez e ressurgir, você virá com a vitória nas mãos, em nome do Senhor Jesus.